Hello. Hello! Hello! Hello. Você está com os Críticos. Eu assisti ao filme agora pela manhã, né? Gostei bastante. Mas eu lembrei, não sei se você vai lembrar, do Rádio Auriverde, do Silvio Bach, que ele deu uma versão mais humanizada dos pracinhas que foram para a Segunda Guerra Mundial, e o pessoal meio que criticou bastante o Silvio por isso. Você está mexendo num tema, né? Na minha versão é o Tarcísio Meira, lá em Independência ou Morte e tal, mas eu vejo que assim, você quis também humanizar o nosso Dom Pedro. Foi uma intenção, não sei se é a principal, mas foi uma intenção dar uma humanizada no homem? Na verdade, a intenção foi falar sobre o Pedro e não sobre o Dom Pedro I. Antes dele ser o Dom Pedro I, ou o quarto de Portugal, ele era um homem. Quem era esse homem? Então, esse homem que sim, realizou determinados fatos que foram registrados nos livros oficiais, né? E que repercutiu nos nossos livros didáticos de história e que povoou o nosso imaginário muito superficialmente, mas a intenção com este filme é falar que todas essas estátuas que são construídas e endeusadas, né, elas são construídas por alguém desejou que aquela estátua tivesse ali, ela tem um significado, e aquela pessoa representada na estátua é uma pessoa e que com certeza, se ela está ali, é fruto também de algum conflito, ou seja, de alguma opressão. As estátuas, elas podem ser construídas e elas podem ser derrubadas, né? Mas é uma pessoa. Então, também tirar esse verniz dessa fachada do herói ou deste homem raso, plano, né? Nenhuma pessoa é plana. Nós temos várias dimensões, a nossa personalidade tem várias dimensões, as nossas ações têm muitas dimensões. A história também não pode ser narrada de forma maniqueísta, ela tem que também trazer as suas nuances. O filme se propôs a entrar na cabeça dele, então se propõe a entrar dentro de um pensamento dele, dentro das suas dúvidas, das suas angústias, os seus medos e a sua loucura, porque de fato o personagem histórico, aí sim eu estou falando do Pedro, este Dom Pedro, provavelmente ele tinha sífilis, isso não é comprovado 100%, mas tudo indica. E uma das características da sífilis são os delírios, o caminho para a loucura, para a insanidade, e aí, de fato, todos os devaneios e as culpas, as reflexões numa viagem de 2 meses pelo Atlântico, naquela época, uma pessoa que estava delimitada, né, com o seu corpo, com a sua mente, impotente, sendo que ele, a vida inteira, fez disso a sua grande força, né, assim, seu poder sexual era misturado, né, o poder do falo para ele era muito importante, assim como até hoje para muitos homens, né? Então, na verdade, desconstruir este homem era muito importante para mim, mas não desconstruir de forma rasa também. E através dele a gente ter acesso a muitas outras histórias que estas sim não estão no nosso livro de história oficial, na história oficial. Bom, Marcial, a gente aborda vários detalhes históricos, né, de uma jornada, apesar de 2 meses, a gente veio um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, mas eu senti que o filme toca em temas muito atuais, como a Laís acabou de falar, figura masculina, né, como era o homem. Você concorda com isso? Como é que você enxerga essa questão? Eu acho que eu concordo sim, e acho que é uma questão, que naquela época o entendimento, a ideia da sacralização dessa masculinidade tóxica, ela derivava do fato de que a sociedade normalizava essas práticas. Eram práticas que eram supostamente normalizadas e atualmente são práticas que estão constantemente sendo questionadas. Esse sistema patriarcal é questionado. Então, essa abordagem sobre a qual desconstrói-se esse imaginário do Pedro, a priori, quer dizer, acima de tudo, é um processo sobre o qual atualmente podemos também
desconstruir qualquer figura que nós achamos que seu comportamento é um comportamento padrão que deve ser olhado, por mais que violento que seja e tóxico, acaba sendo normalizado. Então, é uma proposta de desconstruir, se teve essa coragem e a ousadia de destruir essa imagem do Dom Pedro, que é a figura central, por que não desconstruir as outras práticas tóxicas da sociedade contemporânea? Então, eu penso que esta é uma proposta da qual eu concordo. Eu venho para uma entrevista, são mais de 30 anos nessa área, eu venho para uma entrevista sempre com um friozinho na barriga. No seu caso, também, no caso dos dois, mas vocês ainda têm um friozinho na barriga quando ainda vão pegar um personagem como o Dom Pedro? Você e você como Adira, você tem friozinho na barriga a cada novo papel? Olha, eu gosto de ensaiar bastante para tentar não chegar com friozinho na barriga no set. Não sei como é você, Zoar, mas tem atores que gostam de chegar com frio na barriga. Eu realmente não gosto. Eu gosto de ter a sensação de que eu li tudo que eu podia ler, que eu improvisei o máximo que eu podia improvisar, que eu estou na mesma página do diretor e que eu estou pronto para trocar com os meus colegas, caso eles achem que a gente tem que ir para lá e não para cá. Então, eu acho que o friozinho na barriga, ele vem na hora do lançamento, ele vem também, como o produtor, vem na hora de tentar levantar essa ideia e transformar ela numa realidade. Mas como ator eu fico tentando não chegar com o friozinho na barriga, porque eu acho que aí o elemento emoção, ele pode me atrapalhar, e eu falo por mim, né? Ele pode me atrapalhar e eu posso pensar mais no Cauã do que, nesse caso, no Pedro, né? E eu quero pensar só no Pedro. Você consegue? Eu gosto de ter o frio na barriga. Você gosta? Ó, eu sei. Eu gosto da intensidade de chegar e também gosto de ensaiar, gosto de improvisar, mas a gente tem falado hoje sobre a questão da intuição, né? De coisas que a gente não domina, né? E para mim filmar ou fazer uma peça de teatro é sempre um acontecimento para mim, assim. E fazer como se fosse a última vez que eu fosse fazer aquela coisa, assim. Eu gosto dessa adrenalina, desse frio na barriga e de pensar que às vezes eu não sei nada. Ai não, eu não consigo, eu fico doido com isso. Eu gosto de esquecer as coisas e tentar ficar naquele momento presente e viajar, assim. Mas às vezes pode ser perigoso, mas eu gosto disso. Tá vendo? Bom, eu sei que você já não é a primeira vez que você desempenha o papel de produtor executivo, né? E eu entrevistei algumas pessoas, alguns atores que buscam a produção executiva no sentido de liberdade criativa. Você experimenta isso? Você enxerga de outra maneira? Como é que cada vez mais. Eu acho que o Pedro é um projeto, mas eu já fui produtor associado, coprodutor de outros projetos, alguns com mais liberdade. Também eu continuo aprendendo, mas quando eu entrei e comecei a engatinhar como produtor, eu ajudava a captar e depois eu fui entrando nesse território mais criativo. Hoje em dia eu não tenho interesse em participar se eu não posso participar diretamente da criação. E não é um ego, uma vaidade de colocar a minha ideia acima da ideia de ninguém. É simplesmente poder realmente participar. Mas eu acho que a palavra final tem que ficar com o diretor ou com a diretora, né? Porque eles são os grandes maestros, né? São os grandes maestros do projeto, que qualquer que seja nesse caso a nossa diretora e roteirista é a Laís Bodans, que ela conduz o nosso barco, é a capitã do nosso barco, da nossa viagem de Pedro, né? Literalmente. No seu caso, como você busca fugir de estereótipos na sua atuação? Essa busca de fugir com os estereótipos tem a ver também como a Isabel criadora, né? Eu também escrevo, também dirijo, e isso para mim é também, como o Cauã fala, de trazer essas possibilidades, né, dessa troca de ideias entre as criadoras, criadores, diretoras, diretores e o próprio elenco, não é?
eu busco trazendo outras referências que eu fui buscando, referências que eu tenho da minha vivência, da minha biografia, de biografia de outras pessoas que me inspiram para trazer outras perspectivas da história, de acontecimentos e factos históricos, não é? Então, para mim é extremamente importante, nos meus projetos pessoais, eu fiz um trabalho que começou no Brasil em 2010, que era trazer o resgate da autoestima de corpos e corpas negras em cena e também que se reverberasse socialmente. O meu Dom Pedro, eu tenho quase 60, o meu Dom Pedro, você sabe muito bem, é o Tarcísio Meira, né? Eu estudei em colégio público, época da ditadura, como você via Dom Pedro antes, eu já sei até a resposta, você vai falar para os críticos, e como você vê Dom Pedro agora, depois? Olha, eu também representei Dom Pedro numa escola pública, eu estudava no Vitor Meireles, em Itajaí, em Santa Catarina, e com 10 anos a minha vassoura era um grande garanhão branco de um príncipe da Disney, e ele era um grande herói. Claro que com todo mundo que assistiu o filme ou já assistiu, podemos só voltar todo mundo. O meu Dom Pedro, quando eu era criança, que foi o primeiro personagem que eu fiz, eu estudei numa escola pública também, no Vitor Meireles, em Itajaí, ele era um grande herói, né? A vassoura, que era o meu cavalo, quando eu me apresentei, foi meu primeiro papel, era um grande garanhão branco de desenho animado, vamos colocar dessa forma. E com o início do nosso projeto, com tudo que a parceria com a Laís e com todos os outros atores trouxe, esse Dom Pedro foi se tornando um ser humano, né? Ele foi parando de ser um símbolo histórico, se tornando uma pessoa contraditória, numa nação contraditória como é o Brasil. Ele é um Dom Pedro epilético, ele é um Dom Pedro que tinha sífilis, que viveu a impotência, que não conseguia engravidar a jovem esposa, Amélia. Depois ele até conseguiu. Era um Dom Pedro que não era um estrategista político, pelo contrário, ele era um estrategista militar, fã de Napoleão. Era um Dom Pedro que achava que era dono dos corpos de suas mulheres, e então a gente discute masculinidade tóxica. Era um Dom Pedro que se dizia liberal, mas na verdade agia como um ditador. Falava que não era... que era um cara do povo, mas na verdade não era. Era um cara nobre que usava do poder quando era necessário. Então a gente discute também racismo estrutural, a ausência do feminismo, e é um Dom Pedro que a gente descobre do quanto ele era carente da esposa quando ela vai embora, da Leopoldina. A gente retrata isso de forma muito contundente no filme, né? A Zoá pode falar também, porque ela não é uma personagem no nosso filme com ausência de poder feminino, pelo contrário, ela traz um empoderamento extremamente importante para a história. Sim, trazendo a liberdade de falar sobre a sexualidade de forma tranquila, né? De forma leve, né? E a gente estava falando há pouco, né, que estamos tão acostumados a falar de violências, né, de agressões e de coisas positivas que dão prazer. A gente tem às vezes o constrangimento de partilhar isso em público. Então, de alguma forma, trazer esse recorte de uma mulher negra no século XIX que fala abertamente sobre o seu prazer e prazer de outras mulheres é muita potência, né? Que torna o filme atual. Exatamente. O tempo de vocês acabou. Muito obrigada. Obrigado. Prazer em conhecer. Muito prazer. Cauã, muitíssimo obrigado. Obrigado. Eu me esforcei, você viu? Não, foi ótimo. Hello. 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 Você está nos Críticos.